alimentar mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa é responsabilidade do agro brasileiro. O produtor rural precisa de suporte, apoio e capacitação. E é aí que entra a importância do distribuidor de insumos agropecuários. Aproximadamente 50% de todos os insumos que chegam ao campo hoje vem através do distribuidor brasileiro. Onde estiver um produtor rural, haverá sempre o suporte de um distribuidor de insumos. E onde o distribuidor estiver, a Andave estará ao seu lado. Andave, a força que une a distribuição. Olá, pessoal. Olá. Tem aqui mais um nosso Conexão Campo e Cidade e hoje o nosso grande chefe, o Marcelo Prado, ele está em Medianeira, lá no Paraná, lá andando nas cooperativas, e ele não pode estar aqui com a gente, então nós estamos sentindo muito a falta do Marcelo, mas ele mandou uma mensagem, mandou um vídeo, e eu queria, antes da gente passar aqui para os nossos colegas, ouvir aqui a mensagem que o Marcelo nos manda lá do Paraná, lá de Medianeira. Por favor, podemos ver? Olá, meus amigos e minhas amigas do programa Conexão Campo Cidade. Hoje eu não estou aí no programa com vocês, porque estou aqui em Medianeira, no Paraná, num importante evento da Cooperativa Lar, ao lado do amigo Irineu da Costa Rodrigues. Estou encantado com o desenvolvimento, a pujança da cooperativa. O cooperativismo brasileiro é um exemplo para o desenvolvimento do agronegócio e da economia do país. Para mim é uma satisfação enorme aqui para nós da Lar Cooperativa ter o Marcelo Prado num dia bem especial. Hoje nós estamos escolhendo as chapas para concorrer ao Conselho Fiscal para o exercício 2023 e Conselho de Administração e Diretoria nos próximos 4 anos. Então, uma palestra magnífica que veio aqui enriquecer o conhecimento de todo mundo e sintonizar todo mundo com o momento em que vive o nosso país, que vive o mundo e que vive o nosso agro. A Lar é a cooperativa que mais emprega no país, já próximo a 26 mil funcionários, tem mais de 13 mil associados e vamos fazer 59 anos de existência. E é pequeno produtor, que precisou de diversificação. A cooperativa tem um parque industrial para permitir essa diversificação. Muito legal. Irineu Rodrigues, grande abraço. Viva o cooperativismo aqui. Nós somos todos fãs apaixonados pelas cooperativas. Parabéns aí pela obra da Lar e desse movimento todo aí, que é fantástico, que vocês tão bem representam. E Marcelão, boa viagem, em ótima companhia aí no nosso Paranazão. E eu queria, então, agora chamar os nossos convidados. Nós vamos estar aqui hoje com um convidado especialíssimo, que é o Ricardo Galvão. Ele é diretor de agronegócios da PepsiCo, uma das maiores corporações agroindustriais do mundo, com a gente aqui sobre essa visão de cadeia produtiva. Com a gente, o Roberto Rodrigues, nosso querido e maravilhoso mestre, grande guru, e falou de cooperativa ali, nossa, Roberto já se arrepia, não é? A Letícia Jacinto, a nossa dama maravilhosa do agro, e aquele gaúcho fantástico, Antônio da Luz, que, aliás, eu falei para uma turma do Sul essa semana, viu? Pessoal da Agrofel, você deve conhecer. Falei, pessoal, vocês têm que bater um papo com o Antônio. Antônio é o cara aí para tudo que é visão econômica maravilhosa, não só do Sul, mas do agro inteiro. Então, estamos nós aqui reunidos e eu queria, enfim, vou fazer aqui uma abertura com o Ricardo, que, aliás, ele foi eleito por nós aqui da Audência Business School, nossa faculdade na França, com a FECAP aqui em São Paulo, onde o Roberto Rodrigues também é membro do conselho, escolhido como o nosso exemplo do
Agribusiness Chief Officer, um gestor completo da cadeia produtiva que vai da genética até, eu diria, a memética. E o que é a memética? É fazer a cuca, os memes dos consumidores finais. Então, caro Galvão, você é um gestor da genética à memética, e esse é o exemplo que a gente traz aqui para inspirar toda a cadeia agroindustrial brasileira que possa ter esse trabalho que vocês tão bem representam. E eu ganhei aqui as batatas maravilhosas Lay's, o último lançamento, as batatas rústicas, essa aqui de sal marinho, uma delícia. Galvão, é mais legal, dá mais certo quando você administra a cadeia inteira, quando você protege os agricultores, quando você não quer que os agricultores fiquem soltos no mar incerto das incertezas das leis econômicas, quando uma agroindústria como a PepsiCo faz contrato, compra a produção, isso dá certo? É um bom exemplo para todo mundo seguir? Meu caro Galvão, a palavra é tua para a abertura aqui do nosso papo. Obrigado, Tejon. Boa tarde a todos. Boa tarde, Roberto, Letícia, Antônio. É um prazer estar aqui no Conexão Campo Cidade. Sem dúvida, essas batatinhas, elas são crocantes e sempre crocantes, e eu vou explicar o porquê. Hoje, a PepsiCo é uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Nós compramos aqui mais de 450 mil toneladas de insumos agrícolas, e grande parte vem do campo. Por isso que eu falo que a PepsiCo é uma empresa agroindustrial, né? E a batata, ela representa grande parte desse volume, que a gente faz contrato diretamente com os agricultores. Hoje, o nosso programa agro, ele tem 26 anos. Por que 26 anos? Que até então, no passado, a gente comprava batata de atravessadores. E em 1997, nós começamos a firmar os contratos, comprando 100% da matéria-prima desses agricultores. E quando você assina um contrato, claro, esse contrato ele respalda ambas as partes, né? Então, o agricultor, quando assina o contrato, ele primeiro vende a produção para depois ele plantar. Então, a gente faz um planejamento. Hoje, nós temos aí mais de 300 campos de produção de batata ao longo do ano, que vai a colheita, o contrato é a colheita de janeiro a dezembro. Nós plantamos batatas aí em 6 estados, começa lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, normalmente grande parte do volume do primeiro semestre, e o segundo semestre migra aqui para São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Então, realmente é um desafio produzir batata num país tropical, de extensão territorial que nós temos, mas com um trabalho sério de muitos anos, a gente conseguiu, né? A gente trabalha, faz o melhoramento genético, desde o cruzamento clássico, desenvolvendo variedades para as condições brasileiras, que a gente sabe o desafio, e organizamos toda essa cadeia. A batata semente, enviamos a batata semente para os agricultores, multiplicamos aí em 2 a 3 anos, dependendo do estado, e ao final mandamos essas batatas para as fábricas fazer nossa Ruffles, nossas Lay's, né? Muito bom. Agora, Roberto, você é um defensor maravilhoso, de longa data, dessa visão da cadeia produtiva. A tua colocação, tua questão com o Galvão, por favor, Roberto. Vocês conseguem enxergar aí uma fotografia com Ray Goldberg? Oh, com o Ray Goldberg. É o grande papa da papa de batata, não, papa. É o grande papa do mundo do agribusiness. Esse é um homem extraordinário. Mas é um prazer ouvi-lo aqui, Ricardo Galvão, porque, de fato, o que estabelece a segurança, a estabilidade da produção é esse tipo de contrato, em que o produtor tem a garantia do comprador com um preço estabelecido e tem os insumos também pré-definidos, ofertados pela empresa, criando um sanduíche positivo aí, processo produtivo. A pergunta que eu queria fazer para você, Ricardo, qual é o mecanismo de estabelecimento dos preços? Os produtores são individuais ou você conversa com eles coletivamente, através de alguma representação deles, alguma associação deles? Como é que funciona isso? O relacionamento da empresa com o produtor diretamente?
Nós temos vários modelos de negócio. A cooperativa é uma delas, nós temos uma cooperativa no Paraná, tem muitos produtores que são pessoa jurídica, temos produtores também como pessoa física. Então, hoje o modelo, como eu falei, a gente faz o contrato anual, né? Apesar de nós termos uma visão, um planejamento de médio a longo prazo, porque vem um programa de batata semente, você tem que ter uma visão mais de médio e longo prazo, né? E o nosso modelo de precificação é o modelo que a gente chama de cost plus, que é o custo mais margem. Então, como eu falei, a gente planta batata em 6 estados, a gente levanta o custo de produção em cada uma das regiões, né? E o produtor também levanta, a gente senta e negocia. Normalmente o preço está muito próximo. Às vezes algum ajuste ali em função de uma oportunidade local, mas a gente garante uma rentabilidade para o produtor seguir ganhando dinheiro, reinvestindo e crescendo conosco, né? Então, esse modelo ele tem funcionado aí desde quando nós implementamos a contratação, o uso de contratos como ferramenta de negócio, há 26 anos atrás, e isso é uma garantia que respalda ambas as partes, né? Então, tem funcionado muito bem. E esse modelo de custo mais margem, ele é muito transparente, tanto é que tem produtor que já está na 3ª geração plantando batata para a PepsiCo, né? Então, mostra que o negócio ele é rentável e realmente muito sadio, com uma visão de médio e longo prazo. O contrato é individual, então, Ricardo, produtor por produtor. Ele é individual e tem um contrato com cooperativas, onde tem vários agricultores que fazem parte de um contrato. Então, tem contrato que tem um agricultor, 3 agricultores, às vezes é o irmão, um primo. Tem contratos que tem até mais, que são cooperativas, que no caso do Paraná. Então, tem várias modalidades. Mas a negociação ela é feita individual, porque eu sempre falo que o princípio da igualdade é tratar todos de forma diferente, porque as necessidades são diferentes, né? Você conversa com um produtor de Minas Gerais, a necessidade dele é diferente do produtor do Paraná, e por isso que a gente faz a negociação individual. Agora, o padrão tecnológico, vocês que estabelecem, quer dizer, cada produtor recebe a receita tecnológica utilizada, dependendo, obviamente, das regiões. Tem diferença tecnológica, mas o padrão é perto que oferece para cada produtor. Nós temos um programa de desenvolvimento de variedades, inclusive abrindo um parênteses aqui, a gente conseguiu dobrar a produtividade de batata para chip nos últimos 20 anos, com a introdução dessas novas variedades mais competitivas e adaptadas para as condições brasileiras. Mas o produtor hoje, os bataticultores, eles já têm o know-how de produzir batata para nós. Então, normalmente, quando a gente desenvolve uma variedade nova, claro, vai todo um pacote técnico de fertilização, de espaçamento, de manejo da batata semente, para ele ter sucesso na produção. Isso sim. Tá bom. Interessante. Letícia, vamos deixar o nosso gaúcho para a consideração da última pergunta aí, porque ele é até economista, ele deve vir com um monte de história aí. Então vai, Letícia, vai você. Boa tarde a todos aqui. É um prazer ter você, Ricardo, conosco novamente aqui. E parabenizar pelo trabalho que você faz com os produtores. E a minha pergunta vai mais ou menos nesse sentido, né? A gente vê que a produção de alimentos no Brasil recebe inúmeras críticas, assim, às vezes infundadas, porque o urbano não conhece o meio rural. Então, eu peguei alguns dados aqui de vocês, né? Vocês compram batata e coco de forma direta de mais de 110 agricultores, 35% total do volume cultivado de batata chips no Brasil. Então, uma grande representatividade, cerca de 125 mil toneladas por ano. E vocês fizeram uma campanha muito interessante, colocando esse produtor rural na embalagem, né, da batata. Então, eu queria entender, conte para a gente um pouquinho qual o impacto dessa valorização do produtor, que está junto com você, que tem esse desenvolvimento em cadeia, que recebe essas tecnologias, que é um parceiro, vamos dizer, bem cuidado, né? Qual o impacto e quais os benefícios sentidos pela empresa no mercado em geral? E se vocês teriam algum projeto, ou se esse projeto mesmo, ele ajuda a comunicar melhor sobre a realidade da produção de alimentos no Brasil para o público consumidor. Perfeito. Não, obrigado pela pergunta, Letícia. Realmente, o ano passado nós lançamos aí na nossa Leis Clássica, onde nós colocamos os agricultores, a foto dos agricultores nas embalagens, e realmente o consumidor, para ele ver que tem toda uma cadeia estruturada por trás, né, dessa batata. E claro, os agricultores se sentem muito honrados ao sair. Inclusive, no final do ano passado, eu fiz uma visita a alguns agricultores lá no Paraná, coincidentemente, e aí um deles falou, ele estava no supermercado fazendo a compra com a esposa,
Aí uma consumidora olhou no pacotinho, olhou para ele, olhou no pacotinho e falou, não, sou eu mesmo. E ele se sentiu orgulhoso, né? Poxa, as pessoas estão me reconhecendo, né? Então, o consumidor, cada vez mais, ele quer saber a origem da batata, né? E esse foi um case de sucesso, superou nossas expectativas. E para reforçar essa campanha, em outubro de 2022, nós lançamos a Lay's Rústica, que é uma batata que ela é diferenciada do mercado, é uma batata que é feita um processo onde a gente não descasca essa batata, a fatia ela é um pouco mais grossa, ela vem mais crocante, e essa Lay's Clássicas, ela tem 2 sabores, a sal marinho e a cream cheese. Então, a sal marinho, ela basicamente tem batata, óleo e sal, nada mais de conservante, né? E quando o consumidor ele compra esse produto, vem um código de barra, um QR Code, que o consumidor pode escanear ou entrar no site, digitar aquele código de barra e saber aonde que foi produzida essa batata. Inclusive, tem a história de qual agricultor que produziu, bem interessante. Eu convido a todos a estarem utilizando essa plataforma e conhecer um pouquinho mais dos nossos agricultores. Muito interessante, assim, de ouvir a história do produtor, né? Da onde, não só de onde vem o alimento, mas quem está ali por trás, né? Quais são as pedras no caminho, né? Para poder produzir. E essa campanha, Letícia, ela está nos surpreendendo, realmente está vendendo. Nós abrimos o mercado no Sudeste e Sul ano passado, esse ano, e a venda está indo muito bem. E a gente agora, em 2023, vai abrir para todo o território nacional, né? E a gente já tem investimentos para aumentar a produção, que a linha está a todo vapor. É uma fábrica que... Esse produto está rodando na fábrica de Itu, aqui no interior de São Paulo, e realmente a demanda está indo muito bem, e a gente já tem planos para dobrar a produção. E você aproxima o produtor do consumidor, né? Sem dúvida. E cada vez mais o consumidor quer saber a origem do produto que ele consome, né? E a batata não fica diferente. Vende mais, ainda vende mais, graças a isso. Muito bem. Vamos lá para o Antônio da Luz. Boa tarde, Tejon, ministro Roberto, Letícia, Ricardo Galvão, muito obrigado por estar aqui conosco, por aceitar o nosso convite. E, Tejon, sabe que aqui no Sul todo mundo te adora, né? Então, você quer ser muito bem-vindo. A começar por mim mesmo, né? Começar por este que vos fala. Eu tenho uma alma gauchesca, vou fazer o quê? É verdade, é verdade. Nós temos muito orgulho das suas origens aqui próximas de nós. Ricardo, nós várias vezes debatemos aqui um tema que é a internacionalização da nossa produção. De várias formas nós temos discutido essas possibilidades. É claro que os produtos da agropecuária, enfim, e os próprios produtos processados industriais, eles vêm ganhando espaço no mercado lá fora. Mas nós notamos que as nossas marcas elas ainda estão engatinhando no mercado nacional perante o tamanho do negócio que é o agronegócio brasileiro. Como é que a empresa vê isso? Como é que a PepsiCo vê esse processo de internacionalização, de criação de marcas brasileiras? Vocês têm uma Lay's, por exemplo, que é uma palavra, é um nome que não remete à língua portuguesa, mas vocês têm de outro lado um Quero Coco, que mais brasileiro é impossível. Então, como é que vocês estão... como é que é a visão da empresa para a internacionalização de marcas e levando com elas a cultura brasileira, os produtos brasileiros, aquilo que a gente faz de melhor? Não, perfeito. Obrigado pela pergunta, Antônio. E faz todo sentido. A Pepsi, por ser uma empresa multinacional, a gente está presente em mais de 200 países, né? Nós temos as marcas-chaves que a gente chama de Power Brands, ou seja, por exemplo, a Lay's, a batata que você come aqui é a mesma que vai ter na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, assim como o Doritos, né? E, claro, a gente explora também as marcas locais. Aqui no Brasil, por exemplo, a batata palha Elma Chips, não é uma marca global. Essa é uma marca muito importante para nós aqui no Brasil. Ela representa em torno de 25% a 30% do nosso volume. Então, porque é uma outra forma de consumir. A batata Lay's ou Ruffles, normalmente você come de forma individualizada, às vezes em família também, mas como snacks individual. Já a batata palha, não. Você come acompanhada de um estrogonofe, com um cachorro quente. Então, é uma outra forma. Então, a gente tem que estar atendendo realmente todos os públicos e explorando essas características globais que muitas operações têm.
Muito bem. Eu teria aqui uma pergunta que já recebi de um internauta nosso. O internauta nosso, o Ronaldo Trescente, ele está perguntando como que PepsiCo vai remunerar produtores rurais que implantam a modernidade da gestão ESG. Existem diferenciais ou já é dentro de um padrão que, obrigatoriamente, esses fornecedores estão inseridos nessa visão de sustentabilidade? Essa questão é do Trescente. Há um diferencial, algo assim, Galvão? A PepsiCo lançou recentemente o PepsiCo Positive, que é a agenda de ESG a nível global, né, com várias métricas que a gente tem que assumir aí no médio e no longo prazo. E as nossas batatas, elas hoje, elas já são 100% de origem sustentável, né? E esse programa do PepsiCo Positive, ele vem complementar essa a agenda de sustentabilidade. E hoje, os agricultores, eles fazem parte, né? Desde 2019, os produtores, a nossa batata já é 100% de origem sustentável, dentro dos 3 pilares, o econômico, o social e ambiental, onde nós temos os produtores fazendo parte de toda essa campanha, né? São mais de 150 indicadores que a gente avalia, inclusive tem uma empresa terceira que nos ajuda com isso, e localmente nas fazendas, para averiguar que seguramente o produtor está em compliance. E tem muita legislação trabalhista, legislação ambiental, e às vezes o agricultor não sabe como seguir, e onde a gente apoia os agricultores com esse terceiro, orientando, às vezes tem que fazer investimento para ele estar adequando. Então, isso começou lá em 2007, a gente já vem trabalhando há muitos anos, 2019 a gente já teve 100% da nossa produção sustentável, e a gente remunera o produtor por ser sustentável. Então, isso faz parte do nosso plano de abastecimento. Interessante. Diga. Não, dentro dessa pergunta do nosso internauta, né, eu também tinha uma, porque vocês têm uma produção verdadeiramente regenerativa, né, e tende a gerar, tem metas de descarbonização, tende a gerar créditos de carbono. Isso pode ser uma oportunidade para os produtores que estão investindo em agricultura de baixo carbono e na conservação desse código florestal. Vocês pretendem ajudar eles também a se beneficiar dessa oportunidade de receber esses créditos? Vocês trabalham com esse mercado? Dentro do, como eu falei, do pilar do PepsiCo Positive, nós temos aí um dos pilares, que é a agricultura positiva, onde são vários indicadores que a gente tem. Um deles é redução no uso do consumo de água, a gente tem um programa de redução. Eu até comento aqui que as lavadoras, hoje 100% das batatas no Brasil, elas são lavadas para mandar para a fábrica. Então, tem agricultor que já capta a água da chuva e ele consegue reduzir em até 60%, 70% a água da natureza, justamente por reutilizar a água da chuva e a água volta em todo o sistema, né? Também nós temos aí uma parceria com várias instituições de pesquisas públicas e privadas, analisando a cover crop, que são coberturas adaptadas para o cultivo de batata, onde essa cover crop ela vai melhorar a vida do solo, a estrutura do solo, aumentar a matéria orgânica, né? E também fazer a captação desse CO2 que está na atmosfera e imobilizando esse CO2 no solo. Então, são várias ações que a gente está trabalhando. A PepsiCo também tem uma produção de coco para a nossa linha de Quero Coco, onde nós temos uma fábrica em Petrolina, onde a gente compra lá em torno de 130 mil toneladas de coco verde para fazer a nossa água de coco Quero Coco. Nós temos uma Demon Farm, que é uma fazenda própria, inclusive é a única fazenda da PepsiCo no mundo em produção, onde representa aí 1/3 da nossa produção de água de coco, e os outros 2/3 a gente faz parcerias, contrato, que é o mesmo modelo de batata, com mais de 90 agricultores, que são, em grande sua maioria, agricultura familiar, né? Então, a gente está levando esse conceito, e, inclusive, nós estamos, dentro desse tema de agricultura regenerativa, plantando cacau embaixo da sombra do coco, que a gente utiliza o cacau também para fazer o nosso todinho, todinho nosso achocolatado. Então, a gente vê que o cacau está se adaptando muito bem. A gente fez um piloto de 30 hectares no ano passado, lá em Petrolina, na nossa fazenda, e a gente onde nós estamos testando aí 5 configurações, diferentes modalidades,
para ver qual que melhor se adapta ao manejo do coco. E a gente quer estender isso para os agricultores também. Então, esse tema de agricultura regenerativa realmente não é modismo, é uma coisa que a PepsiCo tem levado a sério a nível global, e aqui no Brasil a gente não está diferente. Roberto, João, você... Diga. Eu quero fazer uma pergunta para o Ricardo Galvão, mas antes eu quero fazer 3 comentários aqui. Eu vi o Ronaldo Trescente fez uma pergunta. Só um comentário. O Ronaldo tem feito um trabalho espetacular, viu? Dessa composição urbana-rural com as lives dele. Conheço o Ronaldo há muitos anos, então quero cumprimentá-lo por esse trabalho dele. Também quero contar para vocês que na semana passada eu tive uma conversa lá no República Agro com o Antônio da Luz. Antônio, foi um sucesso, viu, rapaz? Você teve uma repercussão espetacular. Fiquei contente com o retorno da tua entrevista. Parabéns, viu, cara? Foi muito bom. E o último comentário para fazer a pergunta para o Ricardo é a LAR. A LAR é uma cooperativa espetacular. É espetacular. Realmente eu conheço a LAR há muitos anos, estive lá várias vezes, inclusive na inauguração do centro de convenções dele lá. Uma cooperativa maravilhosa que tem uma característica, e aqui vem a pergunta, Ricardo. Em cooperativismo existem princípios e valores, e um dos princípios fundamentais chama livre adesão, ou seja, o produtor que está na linha de produtos que a cooperativa com a qual a cooperativa trabalha, ele pode se associar à cooperativa ou não, dependendo, obviamente, das suas características pessoais. Mas a livre adesão é uma coisa que ele pode se cooperar ou não, na medida que ele queira. Então, a pergunta é o seguinte, cara. Suponha que um produtor que não seja hoje um integrado da PepsiCo e queira produzir batata. Tem chance para isso? Alguém pode se candidatar a ser um produtor para vocês? Como é que funciona? Sem dúvida. Sem dúvida, Roberto. Felizmente, o nosso volume tem crescido nos últimos anos e a PepsiCo tem um plano de crescimento aqui no Brasil. Inclusive, eu estou trabalhando aí o 5-Year Plan, realmente um plano de crescimento para 5 anos. E um dos escopos desse é exatamente buscar novas regiões que a gente não atua hoje. Então, quem tiver interesse, claro, pode nos procurar e a gente pode conversar para ver essa viabilidade, né? Estando aí dentro dos 6 estados, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, porque a gente sabe que frete impacta muito, né? Para as plantas. Hoje nós temos, a PepsiCo tem 3 plantas que processam batata, uma está localizada em 7 Lagoas, perto de Belo Horizonte, temos uma aqui em Itu, próximo de Campinas, né, interior de São Paulo, e uma terceira em Curitiba, no Paraná. Então, por isso que as nossas produções de batata, elas têm que estar divididas estrategicamente próximo dessas 3 fábricas, né? Então, como eu comentei, e a gente planta batata todos os dias. Algum lugar tem que estar plantando em torno de 12 a 15 hectares. Então, e a gente tem que mudar de região justamente pelo clima. A batata é oriunda aqui da América do Sul, né? Na região dos Andes, é uma cultura extremamente exigente a frio. Batata não gosta de calor. Por isso que a gente tem que estar migrando de zona em função do clima, né? Então, é um prazer aí se tem algum agricultor que tem interesse em plantar batata conosco. João, uma curiosidade que o Ricardo contou agora aqui, a batata é originária do Peru, né? Foi encontrada no Peru pela primeira vez. Isso é uma coisa fantástica. A batata hoje, o Ricardo sabe isso muito mais do que qualquer um de nós, é um alimento fundamental universal. Todo mundo consome batata. Agora, você imagina se o Colombo não tivesse chegado aqui nas Américas. Naquele tempo, antes disso, o que se comia era nabo. Nabo era o produto que a batata substituía. Então, olha que importância teve a América para o mundo. Não só com a batata, tomate, amendoim, jabuticaba, quanta coisa surgiu aqui na América que hoje é universalmente consumida. Então, esse comentário do Ricardo é muito bacana para a gente lembrar um pouco a questão da história. E Roberto, o Colombo descobriu a América, mas quem levou o nome foi o Américo Vespúcio. Pois é. Esse Colombo não era um bom vendedor, viu, Roberto? Ele era ruim de marketing. Ele era ruim de marketing, é aquela velha história. Mas, olha, eu acho que as colocações todas até agora, elas são estimulantes, né? Roberto, Antônio, Letícia, o Ricardo, porque elas provam aquele fundamento, ou seja, não é utopia. É possível você ter uma coordenação de cadeia produtiva, o famoso fair trade, né? Que você quer que os produtores
sejam bem-sucedidos, relação de longo prazo. Sabe? É difícil, não vou dizer que isso seja fácil, é difícil, mas é possível, né? E eu espero que esse nosso encontro aqui ele inspire muitos dos nossos telespectadores internautas para essa possibilidade, né? Você fala, Roberto, as cooperativas têm uma missão importante de buscar esses acordos com seus clientes agroindustriais, né? As associações também têm, portanto, quem sabe esteja aqui um dos exemplos extraordinários. Aqui eu queria aproveitar até o nosso gaúcho ilustre, brilhante aqui. Eu vejo aquele pessoal lá do fumo, do tabaco, Antônio, que fazem também, tem uma preocupação grande, não é? Nessa coordenação com seus fumicultores, que é outra atividade também difícil, etc. Mas, ou seja, é possível, não é? É possível fazer, tá certo? Claro que é, Tejão, não tenha dúvida, você tem toda a razão. E nós temos a oportunidade de interagir aqui com todas as cadeias produtivas de uma maneira geral. E é interessante que os fumicultores, quando eles estão olhando a questão do ponto de vista deles, né, do problema deles, da relação deles com as indústrias, como toda a cadeia produtiva, existem divergências. Isso é normal, eu acho até saudável que haja. Imagina pessoas com interesses difusos, sentados em torno de uma mesa, pensando do mesmo jeito. Né? Não tem como isso acontecer. Agora, e eles acham que a relação deles, indústria e produtores, é tensa. E quem olha de fora, ela é super tranquila. Nós vemos coisas muito piores, porque funciona, porque tem quem olha de fora percebe, tem um fair trade, tem um acerto ali entre eles, ninguém quer matar ninguém. Claro que cada um quer ganhar mais uma parte do quinhão, mas ninguém quer matar ninguém. Existe um espírito de cadeia bem desenvolvido, isso é bastante interessante. O ministro Roberto sabe que eu meço a audiência dos programas pelo WhatsApp, cada um tem o seu critério, eu tenho o meu. O que começou a aparecer de WhatsApp quando foi ao ar o programa, as pessoas disseram, pô, o programa tem uma audiência grande, mas pode ter certeza que as mensagens depois lhe mando, são todas elogiosas e tal, mas muito mais por causa do host do que por causa do entrevistado. E Ricardo, queria te dirigir uma outra pergunta. Como é que essa relação com os produtores, olhando assim, os desafios da agricultura, do futuro da agricultura brasileira, vocês têm, eu imagino que vocês têm um grau de integração bastante forte com os produtores, até porque imagina, se produz 15 hectares por dia, porque consome 15 hectares por dia, imagino eu, então deve ser bastante desafiador para vocês manter toda essa organização. Como é que funciona a questão do crédito? Como é que vocês enxergam crédito, seguro e outros desafios que estão sendo pautados por parte dos produtores? Como é que vocês enxergam isso como empresa? Que desafios vocês estão vendo para essa parceria ao longo dos próximos anos? Perfeito. E, Antônio, inclusive, nós estamos presentes em São Francisco de Paulo, Vacaria, São José dos Ausentes. A região ali é muito propícia ao cultivo de batata pelo clima, né? E, inclusive, as variedades de chip têm se adaptado muito bem, com uma alta produtividade, alto teor de matéria seca, que é uma característica muito importante para a indústria de chip, né? Bom, em relação ao tema, acho que a nossa proximidade com os agricultores ela é muito importante, né? Tanto é que nós promovemos aí eventos técnicos, dias de campo, nós temos as Demo Farms, que são fazendas demonstrativas, onde nós testamos novas tecnologias. Desde hoje, eu dou um exemplo, o drone ele veio para inovar a humanidade, né? E a agricultura está se beneficiando disso. Nós começamos um piloto com um agricultor no Paraná, que começou com 10 hectares fazer a pulverização com drone. Hoje esse agricultor está com quase 400 hectares usando o drone. Então, ele sai mais barato, porque quando você tem o trator, normalmente o trator e o pulverizador ele vem destruindo as plantas, ali entrada de pragas e doenças, né? E com o drone não, a lavoura fica toda uniforme. Então, assim, são novas tecnologias que a gente vem testando, sensores de solo para você jogar a água dentro do manejo de água que eu comentei. A gente tem sensores que você joga a água, né, com fertilizante,
junto com a fertirrigação, no momento e na dose adequada. Então, a planta tem uma resposta a isso. Você tem aí pelo menos 10% de aumento de produtividade. Então, enfim, para isso a gente faz viagens técnicas. O ano passado nós levamos alguns agricultores para visitar Israel, uma feira de tecnologia. Inclusive, nós estamos trazendo algumas tecnologias de Israel para implementar na bataticultura, na cocoicultura também. Então, assim, eu falo que o agricultor ele é nosso sócio estratégico, porque toda a origem da matéria-prima começa lá no campo, né? E existem vários modelos de fomento, né? A batata semente, por exemplo, a gente compra a batata semente, entrega para o agricultor, ele multiplica, a gente desconta no final a produção. Algum agricultor quer fazer algum investimento, a gente faz um business proposal, uma proposta de negócio interna, e empresta o dinheiro para esse agricultor, a gente indexa em batata. Então, depende, por isso que eu falo, o princípio da igualdade é tratar todos de forma diferente, porque cada um tem uma necessidade diferente, né? Muito bem. Muito bom. Bom, vamos participar, vamos abrir aqui para alguns outros temas, Ricardo, e você participa conosco também. Eu estava agora há pouco com o segundo maior produtor de ovo do Brasil, lá de Bastos. E eles estão já reclamando, não é de agora, o custo, milho e soja, que é a comida, né, da avicultura, da suinocultura. Fica aqui uma questão. Será que a gente não está produzindo... será que a gente não está deixando de aproveitar para aumentar muito mais a produção desses grãos nesse momento? Porque não tem jeito, né? Se não produzir mais, não adianta. Agora, é aquela questão que eu queria perguntar também aqui aos nossos colegas todos. Você faz um programa para aumentar a produção, com certeza isso também impacta em diminuição dos preços como eles estão hoje. Mas não está havendo uma necessidade de um programa para aumentar a produção de grão no Brasil de uma maneira mais orquestrada pelo Estado? Vocês não sentem falta de alguma coisa assim? João, esse é um tema muito delicado, né? O Estado tem que tomar decisões no interesse da sociedade brasileira, no interesse do país como um todo. Então, ele não pode ficar estimulando isso ou aquilo sem uma lógica de caráter socioeconômico vigorosa. Então, e o Estado não tem muita competência para esse tipo de coisa. Aliás, você conhece, Tejão, você conhece mais do que ninguém milho, Tejão. Você trabalhou na Grosseria, você foi testemunha e agente do processo de produtividade do milho. O milho era um produto que até 10 anos atrás, 15 anos atrás, tinha uma produtividade baixa, era uma cultura meio que secundária. Todo mundo plantava trigo para alimentar o seu porquinho, sua galinha, ali no fundo do quintal. Hoje não, hoje o trigo é uma cultura o milho é uma cultura de produtor de milho, então é um profissional do milho, e a produtividade aumentou espetacularmente, chegando a níveis próximos dos países desenvolvidos. Então, não precisou nenhuma campanha do governo, não houve campanha do governo, houve uma decisão dos produtores. Havia um mercado risonho para o milho, o mercado volta a ser risonho agora com a China mostrando interesse em comprar mais milho. Então, o que acontece é uma posição dos produtores, independente de políticas públicas. Eles vão atrás do mercado, onde a coisa funciona vai bem. E aí é que entra a minha pergunta, que eu fiz para o Ricardo lá atrás, e agora se soma nessa pergunta tua. É o padrão tecnológico. O padrão tecnológico, o agricultor conhece como ninguém. Eu sou agricultor, eu sei como é que funciona. Você vai introduzindo tecnologias novas, todas têm custo, cada uma tem um custo, né? Então você agrega custo. E esse negócio é o famoso, aí o Antônio fala muito melhor que eu, tenho a famosa curva de Gauss. Chega uma hora em que o que se agrega de custo e de produtividade não é pago pelo mercado. Então, é um tema delicado. Não acho que o Estado tem um papel a desenvolver nesse processo, salvo o critério nacional for afetado. Por exemplo, agora nós estamos olhando o trabalho da Embrapa, já fizemos um programa aqui sobre esse assunto. A trigo, nós hoje importamos 4 a 5 milhões de toneladas de trigo por ano para um consumo de 13. Fazemos 8, 9, vamos fazer um recorde de 9. Mas a Embrapa de variedade vai ser aplicada no Cerrado, vigorosamente. E a Embrapa acredita que até 2030, daqui a 7 anos, vão produzir
20 milhões de toneladas de trigo. Qual é a campanha do governo? Nenhuma. É o mercado que faz isso aí. É a ciência que gerou variedade adequada, produtiva, no cerrado, seguindo o roteiro da soja, e, obviamente, o produtor rural com interesse comercial. Então, não há necessidade de políticas de governo. Por exemplo, Tejão, o governo fez alguma campanha para plantar mais trigo? Não. É a Embrapa, que tem variedades adequadas para levar o produtor a chegar a esse processo aí. Então, é muito mais uma questão de mercado do que de política pública. O pessoal de ovo podia se organizar, então, melhor. Talvez. Existem hoje cooperativas de poedeiras vigorosas. Aqui em São Paulo tem cooperativas importantes, no Centro-Oeste também. O cooperativismo sempre é um instrumento de agregação de valor e mitigação de custos. Né? A cooperativa pode mexer nos custos na ponta da produção, reduzindo o custo, e melhorar no comercialização na outra ponta, mexendo também na renda. Então, a cooperativa tem um papel central nesse processo. Coisa que o Ricardo faz na mesma direção. O que a Pepsi faz nesse processo? Não deixa de ser um cooperativismo sem o carimbo dos dois pinheiros. Aliás, a expansão do setor de ovos é impressionante em todo o país, né? Aqui no Sul nós temos visto isso com muita clareza. O pessoal está voando, desenvolvendo novos produtos, desenvolvendo formas de consumir diferentes. Olha, eu tiro o chapéu para o pessoal. Antônio, o Espírito Santo tem uma colônia de produtores de ovos na Serra Capixaba. É um espetáculo, é uma cooperativa. Fazendo um programa maravilhoso. Sai ovo do Espírito Santo para o Brasil inteirinho. Descer a serra. É uma coisa impressionante o que o Brasil fez naquela região. João, nessa política que você falou das cadeias, né, eu tenho visto uma evolução grande aqui de sentir mesmo no setor que é sucroalcooleiro também. Antigamente, acho que isso era impensável. Parecia que isso era o maior inimigo direto da usina, sendo produtor. E hoje em dia os programas que envolvem o produtor, o treinamento, a ideia de trazer esse produtor junto, de escalonar, tem modificado bastante a indústria. Então, acho que a gente está nesse caminho aí, talvez cheguem todos os produtores de ovos. Mas eu queria trazer aqui, se vocês me deixarem, né, o MAPA publicou que a renda do campo brasileiro no ano de 2022 foi de 1,19 trilhões de reais. Então, é a segunda maior da série histórica, e é medida já há 34 anos, e as exportações foram de 159 bilhões de dólares, um crescimento de 8% no volume e 20% no preço recebido. Eu achei interessante que o professor Marcos Fava Neves fez uma conta, né, básica em português, em reais, um cálculo interessante, e transformando isso, e a gente vende para o mundo 95 milhões de reais por hora, a gente vendeu em 2022. Então, parabéns, né, para o agro brasileiro, que desenvolve essas cadeias interligadas, a comunidade no entorno, a compra de máquinas, a cidade, que traz esse desenvolvimento geral para o país. Letícia, você tratou numa coisa tão interessante aí, o setor sucroenergético, o setor alcooleiro, açucareiro e alcooleiro, né? Eu sou produtor de cana, pessoalmente, né? Mas você sabe que o Estatuto da Lavoura Canavieira foi escrito nos anos 40 do século passado por um grande brasileiro chamado Barbosa Lima Sobrinho. Barbosa Lima Sobrinho era um cara tão visionário que foi presidente da ABI, Tejão, Associação Brasileira de Imprensa, mas era um visionário. E ele é que criou, Letícia, esse processo da Lavoura Canavieira, com o Estatuto, exigindo que nenhum usina tivesse 100% da produção. Metade da cana que a usina moeria, eles seriam produtores de cana. Ou seja, o Barbosa Lima Sobrinho, nos anos 40 do século passado, já enxergava a importância da articulação de produtor e indústria para que a riqueza fosse distribuída, não ficasse concentrada na mão industrial. Então, eu costumo dizer que o Barbosa Lima Sobrinho é que inventou a agribusiness. Não foi o Rydberg, não. Ele que a primeira cadeia produtiva organizada na América foi cana-de-açúcar em 1943, com o Barbosa Lima Sobrinho. Então, é legal, viu, Letícia? É importante mesmo isso aí.
E o produtor sabe como produzir, né? Muitas vezes, assim, deixar essa parte para um produtor mais profissionalizado, que está hoje em dia, que é o que não está fora do mercado, é inteligente para a indústria, que tem que lidar com toda a parte de exportação, de compra, de produção, da energia. Então, acho que é muita coisa debaixo do mesmo guarda-chuva. Se você tiver grandes parceiros, você leva isso muito mais longe, amplia as áreas, amplia a produção. E com uma característica, Letícia, até 1978, ou seja, depois do Proálcool, o Proálcool foi 75, depois do Proálcool, até o Proálcool, até 78, a cana era paga para o fornecedor de cana, produtor de cana, por tonelada produzida. Ou seja, se plantasse bambu e enchesse de areia, era uma fortuna que ia produzindo. Não havia o conceito de sacarose, qualidade da cana. Nós lutamos muito por isso, o Guariba teve um papel importante nisso. Em 78, finalmente criamos uma grande produtora de sacarose, ou seja, o que vale não é tonelada de cana por hectare, mas quilo de açúcar por hectare. Foi uma outra revolução e remunerou tecnologia. Mudou variedade, mudou adubação, mudou plantio, época de colheita. Foi todo um processo tecnológico com base uma regra nova e óbvia, remunerar quem produz qualidade. E é nisso que vamos, acho que em todos os itens de alimentos, não é, Roberto? Exatamente. Vai cada vez mais valorando a qualidade nutritiva que está ali dentro. Nós lutamos há muitos anos, Tejão, por exemplo, no setor citrícola, para pagar laranja por sólido solúvel, que é a sacarose da cana transformada para... Não estamos conseguindo fazer, até hoje não fazemos isso, mas é um ponto de qualidade, você vê pela qualidade. Hoje café tem qualidade, feijão tem qualidade, soja tem qualidade. Então, nós precisamos fazer uma relação, a indústria com o produtor rural, que pagasse pela qualidade, não pelo volume. O que o Ricardo faz é exatamente isso. A batata, por exemplo, pelo produtor que fornece para a PepsiCo, tem um padrão tecnológico que leva a um padrão do produto final. Interessante. Ao produtor e ao consumidor. Todo mundo ganha com essa relação tecnológica. Isso que está aqui, eu posso ter certeza que é de elevada qualidade, Ricardo. Sem dúvida. Isso aí me faz lembrar, Roberto, seu comentário, quando eu estou na PepsiCo há 25 anos também, é uma longa jornada, né? E as variedades que nós utilizávamos no passado eram outras. Era a Panda, que é uma variedade alemã, Atlantic, que é uma variedade americana, ainda tem um pouco do volume do Atlantic, e a gente viu que para chegar num patamar de qualidade, volume, né, e o custo acessível, a gente tinha que aumentar a produtividade. Por isso que nós tivemos que investir no programa de melhoramento genético. A gente está falando aqui de cruzamento clássico, a PepsiCo não trabalha com geneticamente modificado, as batatas, né? E aí, hoje nós conseguimos dobrar. Então, era 100%, além das variedades serem importadas, a batata semente era 100% importado. Então, o que nós fizemos? Realmente fomentamos a produção de batata no Brasil. Nós trouxemos as variedades Frito-Lay, que são variedades exclusivas para chip, né? Dobramos a produtividade, como eu comentei, nesses 20 e poucos anos de desenvolvimento, e hoje a gente paga bônus por sólidos. Então, tem uma escala, à medida que o produtor atinge ou supera aquele bônus, a gente paga, remunera melhor. Então, assim, é uma curva de aprendizado, organizar toda essa cadeia. É complexo, a batata a gente sabe que ela é muito exigente, é uma cultura de clima frio, e a gente sabe os desafios aí de produzir batata num país tropical, né? Mas só organizando cadeias, com novas tecnologias, melhores práticas agrícolas, a gente consegue ter o êxito como a gente tem hoje no nosso programa Água. O Trecente fez outra pergunta aqui, se você remunera a batata também por grau Brix, pergunta do Trecente. A gente não usa grau Brix, a gente usa sólidos, teor de matéria seca, que é sólidos totais. A gente paga um bônus em função acima de 18% de sólidos na escala Frito-Lay, que não é sólidos totais, é uma outra escala que a Pepsi desenvolveu uma tecnologia que realmente tudo que vai virar chips. Então, a gente consegue mensurar e a gente tem um índice interno, tá? Mas, sim, a resposta, sim, a gente paga em função da pagamento por performance. Se tem altos sólidos, ele recebe uma bonificação por isso. Ô, Ricardo, eu estava falando esse negócio de batata semente, conversar com um velho é um problema. Eu sou do tempo em que o Estudo Agronômico de Campinas tinha uma seção de raiz de tubérculos, cujo chefe chamava-se Olavo José Buch. E o Buch foi quem desenvolveu aqui no Brasil o tema batata semente.
o problema de conservação da batata semente, a gente tem frio. Olha, isso faz 60 anos que eu conheço batata do agronômico de Campinas. Então, olha, é uma conversa muito agradável, mas lembra temas difíceis e sofrimento de grandes cientistas brasileiros. Com essa coisa de velho, eu me lembro na Grosseries, lá nos anos 80 também, uma linha. Vamos pesquisar a semente de batata. E a variedade era 20. 20, nossa. Não deu certo, abandonamos aquilo na época. Quando eu entrei na PepsiCo, Tejon, me chamaram uma vez na fábrica. Ricardo, desce aqui que essa batata tá estranha. Essa aqui é 20. Falei, caramba, é 20. Só que a 20 tinha época do ano que ela não fritava. E chegava no inverno, fritava, né? E, cara, era a minha dor de cabeça. Puxa, como eu tinha lá vários caminhões e não fritava. E a gente tinha que virar a produção para batata palha. Enfim, hoje realmente avançou muito com essas novas tecnologias. Hoje, 100% da produção ela é brasileira. A gente produz a batata semente aqui. A gente importa muito pouco aí, às vezes, do Chile e da Argentina, um volume pequeno de batata semente, só para ter realmente a fronteira aberta para um eventual aumento de volume, a gente consegue importar, mas te falo que 95% da produção ela é nacional. A produção de batata semente é nacional, que no passado era 100% importada. A produção para consumo ela é 100% nacional. Muito bem. Olha, João, diga. A Letícia abriu uma discussão aqui que é muito importante que nós estamos desenvolvendo. Aliás, que bom tê-la de novo, Letícia, junto conosco. Ainda bem que as suas férias acabaram, nós estávamos com saudades suas aqui no programa. E eu queria retomar aquele assunto, aquele exemplo do bambu com areia que o ministro Roberto trouxe, e eu fiquei refletindo sobre isso e sobre a questão dos incentivos. Ou seja, uma coisa que é chave numa cadeia produtiva são os incentivos. Nós temos que dar os incentivos corretos. Se eu vou medir uma coisa por peso, eu estou dando incentivo errado, eu estou querendo coisas mais pesadas. Agora, se o meu objetivo é qualidade, o meu objetivo são determinados, como no mercado financeiro a gente chama de covenants, né? Para ver como é que uma empresa vai, enfim, na produção, se eu coloco indicadores que são aqueles de qualidade, são aqueles que trazem produtos melhores, eu crio incentivo financeiro para as pessoas produzirem as coisas certas, com a melhor genética, com os melhores insumos, com as melhores sementes e assim por diante. Então, que bom, que legal ver a empresa tão focada para os incentivos corretos, porque isso faz não só que a empresa se desenvolva, mas a produção daquele produto, da batata, se desenvolva, mesmo que amanhã ou depois outras empresas entrem no mercado e se aproveitem um pouco também desse desenvolvimento. Agora, o importante é andar para frente, e não se anda para frente com os incentivos errados. Hoje eu vi uma conversa andar para frente, Antônio. Uma pessoa falou, a única pessoa que ganhou dinheiro andando para trás foi o Michael Jackson, ninguém mais faz isso aí. É verdade. E andava de lado também e tal, mas enfim, bem posto. Bom, pessoal, eu queria, antes do encerramento aqui, uma pergunta para o Ricardo, para a juventude. Você tem uma formação que nós estamos chamando de um gestor completo de sistema de agribusiness. E tanto é que a gente até criou um diploma aí na FECAP, lá na França, de Agribusiness Chief Officer. Você teve isso aí, 25 anos. Você vai da genética até a ponta do consumidor final. Qual é o recado que você mandaria para os jovens que estão conosco aqui, para os pais com relação aos jovens, na formação, agrônomos, zootecnistas, ciências agrárias, administração, economia? Como é essa luta de você ser um gestor de um sistema inteiro, meu caro Ricardo? Dica que você deixa aqui para a nossa juventude, por favor. Não, perfeito, João. Não, sem dúvida, a persistência é um fator-chave, né? Principalmente quando você está buscando novas tecnologias, desenvolvendo novos produtos, né? Principalmente desenvolvimento de novas variedades, ele leva tempo. Se você não tiver essa persistência, né? Um trabalho em equipe, trazer toda a cadeia com você, o time agro, os agricultores, as empresas parceiras, a gente está falando aí, empresas públicas, privadas. Então, assim, você tem que realmente organizar essa cadeia, porque o desafio ele é grande.
A gente sabe que a mudança climática ela é um fato, né? A gente vive isso todo ano. O ano passado nós tivemos uma geada no Rio Grande do Sul em dezembro. Gente, não acontecia isso há muitos anos. Então, você tem que criar um programa agro-resiliente para justamente assegurar o abastecimento das fábricas, né? E com isso persistência, trabalho em equipe e realmente trazer toda a cadeia com você. Muito bom, mudança climática. Eu estava com um francês agora, sábado, me dizendo que a região da Champagne está tendo que ir mais ao norte porque não está conseguindo mais ali na típica região da Champagne francesa. Daqui a pouco vai virar produto da Inglaterra, hein? Olha lá, vai mais para cima. Mas olha, extraordinária presença aqui, meu caro Galvão. Está aqui as batatas. Você entra no QR Code, você conversa, você vê os agricultores, né? Esse elo de quem está fazendo, com quais valores está fazendo, até o consumidor final, com certeza abre portas do supermercado e também vende mais. A tua palavra final aqui para os nossos internautas, por favor, Galvão. Tejão, diga, Roberto. Antes de ouvir o Ricardo falar final, que é importantíssimo ouvi-lo, eu queria perguntar uma coisa para o Antônio da Luz. Antônio, eu estive vendo os jornais de ontem e de hoje, e tem até entrevista sua em alguns jornais, sobre a questão da seca no Rio Grande do Sul e a quebra da safra de milho e de soja. E eu ouvi um comentário seu que não houve problema da soja so far, a soja vai indo mais ou menos, tá, ainda pode ter, mas o milho quebrou muito. Eu vi um pouco de você diretamente, Antônio. Como é que está esse negócio do Rio Grande do Sul de seca, milho e soja? Rapidinho, por favor. Muito rápido, ministro, nós sim estamos com um problema. Milho, um problema muito grave, as perdas elas são muito grandes. Na soja, nós já temos perdas, mas o tamanho da perda ela ainda está difícil. Esse final de semana, por exemplo, em várias regiões choveu. Diferente do ano passado, no ano passado, nessa época, nós já tínhamos mais ou menos 370 municípios com decreto de emergência. Esse ano são 100. Nós tínhamos um estado que, tirando a região sul, não chovia nada. Agora, não é que não chove, mas chove pouco, está chovendo muito espaçado. Irregular. Então, soja que foi plantada cedo, muito problema. Tem soja sendo replantada, tem soja sendo plantada, porque faltou umidade para o plantio, ou seja, estou plantando totalmente fora de época, da época ideal. Então, nós não deveremos ter uma grande safra de soja, mas nós ainda temos uma expectativa de ter uma boa safra de soja, olhando para a média do estado, em que pese algumas regiões estejam, infelizmente, piores do que estavam no ano passado. Então, é um dilema que nós estamos vivendo aqui pelo segundo ano consecutivo, que é incomum, mas, infelizmente, é parte do jogo. Ok, obrigado. Ricardo, desculpe interromper você, Ricardo, mas esse assunto é interesse nacional, porque a produção gaúcha é fundamental para nós, a soja e no milho. Então, eu queria ouvir um pouco do Antônio, essa coisa, a partir dele que conhece o assunto. Não, perfeito. Desculpa, Ricardo. Perfeito, imagina. Bom, em nome da Petro, quero agradecer aqui o convite para estar com vocês aqui no Conexão Campo Cidade. Agradecer aí o Tejon, o Roberto, a Letícia, o Antônio, é um prazer, estamos sempre abertos a iniciativas como essa. E quero convidar, claro, o público a conhecer a nova Leis Rústicas, né? Inclusive, conhecer um pouquinho do nosso trabalho dos agricultores, a história de cada um dos agricultores que estão por trás de cada um desses pacotes que a gente consome, né? E para isso é só entrar. Bom, tem toda a informação em cada um dos pacotes, mas o site é campoalpacote.leis.com.br. De novo, é campoalpacote.leis.com.br. E aí, quando você comprar o pacotinho, vai ter um número. E você vai digitar aquele número e saber de onde que veio aquela produção e conhecer o produtor que produziu essa batata. Bom, uma vez mais, muito obrigado, e a Petro está sempre aberta aí a participar de fóruns como esse. Muito obrigado, Galvão. Sucesso aí, nos inspire. Letícia, suas palavras, por favor. Queria parabenizar você, Ricardo, pela postura, né, que a PepsiCo tem
no geral, aí você contou para a gente investimento em tecnologia, passar isso para o produtor, a cadeia toda integrada, cuidando do pequeno e do médio, mas principalmente pela parte de você linkar, né, o público urbano com o público rural, contando essas histórias, trazendo e valorizando esse produtor rural, que é o seu grande fornecedor aí, o que faz você conseguir ter batatas bem produzidas, né? Então, parabéns, eu acho que a gente precisa de mais iniciativas de empresas fazendo isso, valorizando a cadeia produtiva e o produtor para que essa informação e esses ruídos que a gente ouve sejam cada dia menores. Obrigado, Letícia. Professor Roberto. Antônio da Luz. Obrigado, Letícia. Diga mais alguma coisa? Não, Antônio da Luz, por favor. Tejon, quero agradecer também o Ricardo por estar aqui conosco, ter abrilhantado o nosso programa. Agradecer a você, Tejon, ao ministro Roberto, a Letícia, mandar um abração para o Marcelo, que não está aqui porque realmente não pôde, gosta muito de estar aqui conosco. E quero dessa nossa conversa com o Ricardo, eu quero desejar que mais empresas, sejam elas multinacionais que estão no Brasil ou empresas brasileiras, atentem para essa nova fase que o agronegócio vai entrar. A questão é quando, e quanto mais rápido melhor, que é nós levarmos também as nossas marcas lá para fora. Também o produto brasileiro, o jeito brasileiro, as características brasileiras, nós precisamos cada vez mais apresentar os nossos produtos lá fora. É bom quando a gente chega no exterior e vê um produto com uma marca que a gente não conhece, mas olha lá no rótulo e diz Made in Brasil. Bom, que bom, o nosso produto está lá, um produto desenvolvido, industrializado, enfim. Agora, se a gente puder ver as nossas marcas, sem dúvida nós vamos ter um ganho agregado maior, não só do privilégio de ver, mas economicamente falando, vai ser um novo salto e algo que nós temos que nos preocupar, e que bom que a PepsiCo tá ajudando nesse processo. Muito bom, Antônio, parabéns aí pela colocação. Roberto, ministro Roberto. João, ministro nada. Eu já falei para o Antônio, corte de ministro. Isso faz 20 anos que eu não sou ministro. O senhor vai ter que dizer para o Brasil inteiro isso, ministro. Fazer o quê? O senhor tem que dizer para o Brasil inteiro que o senhor não é mais ministro. Todos nós lhe consideramos ministro. Bom, então, olha, muito obrigado, Ricardo. Tua presença foi muito legal e, como foi dito aqui pelos companheiros, o modelo é interessante para o agro brasileiro. E aí, obviamente, eu trago a minha paixão pelo cooperativismo. A minha vida inteira foi voltada ao cooperativismo, sigo até hoje envolvido com cooperativas, mas esse modelo que vocês montaram, Ricardo, garante a estabilidade da renda e, portanto, a permanência do produtor, que o que ele quer é produzir e crescer, educar os filhos, casar as filhas, trocar de automóvel. É tão pouca a ambição do produtor rural, mas esse modelo permite essa estabilidade e esse crescimento. Então, eu acho maravilhoso isso, porque é exatamente o que as cooperativas fazem, o Brasil faz no Brasil e no mundo inteiro. Então, acho que muito obrigado pela tua participação, por trazer esse tema tão candente e interessante para nós. Eu queria, então, Tejon, fazer um comentário um pouco fora da nossa conversa de hoje, que daqui a poucos dias, toma posse o novo Congresso Brasileiro, Câmara de Deputados, senadores, e nós vamos ter uma nova frente parlamentar da agropecuária que terá um papel cada vez mais importante no agro brasileiro. Nós temos hoje um novo governo com visões diferentes, houve uma partilha do Ministério da Agricultura, houve diferentes visões em relação a como tocar as instituições do agro na agricultura ligado à área governamental. Então, eu vejo uma fundamental ação do parlamento brasileiro na construção das regras que permitam ao agro seguir avançando naquilo que tem sido permanentemente. Obviamente, um setor que vale 27% do PIB, gera 20% dos empregos e salva a balança comercial, não pode ser maltratado. Mas, independente de ser maltratado ou não, a agricultura vai depender muito do parlamento brasileiro. Então, eu queria chamar a atenção para todos os nossos internautas para essa necessidade. Conversar com os deputados, senadores eleitos em cada região
e que todos se somem à Frente Parlamentar Agropecuária para que as legislações, regras e ações legislativas para o agro sejam positivas permanentemente. É isso aí, Tejão. Muito obrigado, meus amigos, Antônio. Isso, cresceu o teu cabelo nas férias, filha. Está muito bonito. Parabéns. Mas é impressionante. Sem dúvida que é verdade, Roberto. Parabéns pela lembrança do diálogo aí que nós precisamos ter doravante. Mas, olha, eu queria agradecer muito a Letícia, ao Antônio, ao Roberto e ao Ricardo. E, olha, e aqui, o pessoal fala, temos que fazer comunicação e tal, propaganda do agro brasileiro. A agroindústria tem essa missão. Então, quando você pega aqui esta embalagem e você vê aqui nela, nossos produtores brasileiros, está aqui escrito, tá? Campos 100% brasileiros. Do campo ao pacote em até 48 horas. Entra em contato, QR Code. Você conversa com esse produtor está lá. Ou seja, esta é a grande forma. E, com certeza, isto melhora também a performance da própria agroindústria, porque a agroindústria cada vez mais também tem que estar associada à natureza. E a quem põe a mão na natureza é o produtor rural. Portanto, isto é inteligente. Relacionamento, diálogo, agricultores com o setor agroindustrial. Esta é a fórmula para o verdadeiro marketing do agribusiness do Brasil. Portanto, gente, Marcelão, aproveita aí Medianeira, na Lar, e amigas e amigos, um grande abraço. E o Trescente mandou mais um recado aqui, que ele vai pegar batata e vai agora fazer um churrasquinho. E o Sebastião mandou um abraço para o Trescente. A Clara também disse um alô. Parabéns, internautas nossos. Grande abraço e até a próxima semana. Abração. Tchau, um forte abraço.